Amém, amados? Agora vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 77. Eu estive à beira do desespero várias vezes durante a noite, mas nada se compara com a dura missão de arbitrar um jogo de futebol entre os africanos. Nem jogar futebol eu sei, mas me colocaram primeiro para ser bandeirinha e depois para ser árbitro principal de um dos jogos. Eu pensava que era brincadeira. Então, no primeiro jogo, eu estava lá com a bandeirinha, mas de repente alguém se aproximava de mim e eu começava a conversar, né? Comecei a conversar com um jovem que falava com dificuldade em português. De repente, no impedimento, eu não vi, o irmão Geraldo grita: pastor! Mas o que foi acontecer? Impedimento, tá bom, ok, é assim. No segundo jogo, eu tive a rica oportunidade de conversar com o padre muçulmano da cidade, da aldeia. Quando ele se aproximou, eu disse: meu Deus, eu nunca conversei com um muçulmano, muito menos com um líder muçulmano, eu vou pregar para ele. Preguei para esse cara umas meia hora, ou seja, meia hora o irmão Geraldo ficou praticamente sozinho. Renan, foi falta e tal. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que é que deu nele. Na verdade, ele ficou sem voz. Me pediu: pastor, você pode apitar no próximo jogo? Eu disse: meu irmão, claro. Como Daniel na cova dos leões, ele estava lá. E aí, no meio do jogo, dois caras caem e eu não sei o que fazer. Não sei se eu dou falta para um lado, para o outro, fica em oração. 1, 2, 3, vem para lá. Aí o outro time fica revoltado. Fiz isso umas 3 vezes. Mas o pior estava por vir. Eu anulei um gol. E tenho a impressão, a ligeira impressão de que eu fui partidário na coisa. Era a aldeia que nós estávamos trabalhando. E eles levaram um gol, eu apitei: não, foi falta. Meu Deus do céu, pensei que era brincadeira. Mas eles vieram para cima de mim, falando línguas estranhas. E eu me vi desesperado. Mas como o irmão Geraldo me ensinou, eu fiquei tranquilo, né? Pelo menos do lado de fora, tranquilo, com o apito na mão, tal, subiando. Parecia que não estava acontecendo nada, mas eles me cercaram, só não me chamaram de santo. E eu pensei: Jesus, será que eu serei o primeiro mártir desse trabalho missionário entre os povos somente? Graças a Deus, apesar do meu desespero, Deus me deu vitória. E eles aceitaram a minha arbitragem e depois me liberaram da situação. Mas eu fiquei desesperado. Não sei se você já ficou assim. Não sei se você já esteve, ou quem sabe está lutando contra o desespero. O desespero nos faz olhar para a vida como Salomão quando escreveu Eclesiastes. Tudo é vaidade, nada faz sentido, nada parece estar no lugar correto. O desespero nos faz olhar à nossa volta e ele nos cega quanto às pessoas que nos cercam. Ele nos diz: você está sozinho, não há ninguém para cuidar de você nos tempos de dificuldades. O desespero, ele nos faz pensar que de fato não há mais esperança para o casamento, para a família, para a profissão, para a saúde, para a nossa vida. Como já disse um autor, o desespero, ele nos rouba a capacidade de esperar o melhor. Ele é o oposto da esperança. Ele joga contra a capacidade que temos de esperar pelo melhor. O desespero nos proporciona o esperar somente o pior. Quando você está assim, beirando, ou quem sabe já dentro de uma situação de desespero, como é que você reage? Como é que nós devemos reagir, queridos, sendo nós cristãos, seguidores de Cristo? Como é que nós devemos lidar com o desespero à luz da palavra de Deus? O Salmo número 77 foi escrito por alguém que estava em desespero. E como disse Calvino, os salmos são como um espelho da alma humana. Sendo assim, este salmo e todos os outros nos servem como modelos
abençoar a nossa vida quando em situações semelhantes. Eu queria ler com você então o Salmo de número 77, que diz o seguinte: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso. Em sua ira refreou a sua compaixão. Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou dos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e viajaste. Senhor, eu te dou graças por esta rica oportunidade que temos, com liberdade, sem perseguição, com alguma dificuldade, mas sem tantas dificuldades. Muito obrigado, porque temos a liberdade de fazer um culto. Muito obrigado, porque ao longo de centenas de anos, missionários deram suas vidas para a evangelização do nosso país. Muito obrigado por estar de volta no meio da minha família e no meio desta linda família de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de aprender com ela sobre os dias de desespero. Abençoa-nos, ó Senhor, mediante a Tua Palavra, e aplica, ó Espírito Santo, nos nossos corações os Teus conselhos eternos. E nós te daremos toda a honra, glória e louvor. Em nome e por amor de Cristo nós oramos. Amém. E amém. Em quase todos os salmos há um sobrescrito. E este que temos, o Salmo número 77, ele nos dá algumas informações interessantes. Uma delas é que este salmo é uma canção, ou seja, este salmo foi feito para ser cantado no meio da igreja de Deus. Outra informação importante é que ele vem da família de Asaf, ou seja, ou ele é de autoria de Asaf, ou pelo menos de um dos seus descendentes. E outra coisa bastante interessante que não está no sobrescrito, mas você percebe ao ler o salmo, é que ele foi escrito diante de muito desespero. De todos os salmistas, Asaf é o mais existencial, é o mais humano. Quando em desespero, ele pinta o desespero com muita habilidade. Quando em esperança, ele fortalece ainda mais a esperança diante dos seus leitores. E aqui ele escreve dentro de uma situação de desespero. Você percebe que ele não consegue dormir bem. Você percebe que ele não consegue ver o futuro com bons olhos. Mas uma coisa ele faz. Ele corre para a presença do Senhor.
E sendo assim, queridos, ele nos dá um modelo de como lidar com o desespero. O que fazer diante do desespero? À luz desse texto, eu esbocei 4 respostas que estão no seu boletim. Na segunda página do boletim informativo da nossa igreja, há um pequeno resumo, ou na verdade apenas as divisões da mensagem. 4 respostas para o que fazer diante do desespero. A primeira delas, que se acha entre os versos 1 e 3, diz assim: diante do desespero, nós devemos buscar o Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Nem sempre agimos assim. Corremos atrás de A, B, C, fazemos uso daquele ou de um outro recurso, mas Deus muitas vezes fica por último. O salmista não nos conta o seu problema, ele não nos diz especificamente falando o que era o seu problema, se ele era particular, se era coletivo da nação. Ele simplesmente se mostra desesperado. Mas em vez de correr para o rei, em vez de procurar ajuda com algum príncipe, ele começa o salmo de joelhos, dizendo: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando eu estou angustiado, desesperado, eu busco o Senhor. Charles Spurgeon, comentando o texto, ele diz que aquele que começa em oração certamente terá vitória. O salmista começa o seu lamento de joelhos, e ele faz o que todos nós devemos fazer quando em dias de desespero. Ele corre para o Senhor. De noite, diz o salmista, ele estende as mãos sem cessar, como se estivesse procurando Deus. E sua alma se mostra inconsolável. É quando ele, de repente, lembra-se de Deus. E você pensa, tudo vai ficar bem. Mas ele diz, não. Ao lembrar-me de Deus, eu suspirei, eu gemi. Comecei a meditar e o meu espírito desfaleceu. Por quê? Porque ao lembrar-se de Deus, ele percebeu que Deus não estava perto, ou pelo menos Deus parecia estar longe. Ele procura por Deus durante a noite, mas não o encontra. Ele ora, mas não recebe resposta. Ele não sabe onde Deus está. Mas uma coisa ele faz: ele busca o Senhor. Que você possa aprender com ele, diante do desespero. Busque o Senhor. Coloque-se de joelhos diante dele e procure a sua presença. O desespero para o cristão é um amigo. E você pode dizer, que loucura o desespero ser amigo de alguém. É, porque o desespero para o homem sem Deus pode levá-lo até a morte. Mas o desespero para o cristão vai o levar para Deus. Você tem 2 opções diante do desespero. Ou você corre para longe de todos e para dentro de si, e às vezes até para fora de si, dando cabo à sua vida. Ou você corre para a presença de Deus e reconhece que é limitado, pequeno e fraco, mas que tem Deus Todo-Poderoso. Talvez na hora do desespero você diga, Deus não está perto, como o salmista. Ele não parece estar do meu lado. Ele não está perto de mim na hora do desespero. E muitas vezes ele faz isso de propósito. Se você fizer uma rápida leitura do Antigo Testamento, você vai perceber que Deus ele estava com o seu povo, se ausentava no meio do povo, voltava no meio do povo, saía no meio do povo. O livro de Juízes, por exemplo, é um subir e descer da presença de Deus. Por quê? Porque muitas vezes o desespero é o meio de Deus nos trazer para perto. O povo tinha Deus no seu meio, abençoando tudo, se esquecia de Deus, começava a desfrutar das bênçãos de Deus, e aí Deus saía do meio do povo, o povo perecia, e então o povo ficava de joelho e clamava, Senhor, dá ouvidos ao nosso clamor.
Talvez o desespero pelo qual você passa seja apenas um amigo que quer colocar você bem pertinho de Deus. Em vez de fugir para longe dele, coloque-se de joelho e clame pelo auxílio do Senhor. Amém, queridos? Segunda resposta do salmista, diante do desespero, nós devemos fazer uso das promessas de Deus. No verso 4 ele diz que o próprio Deus não permite o seu sono. Não permite fechar, não me permite fechar os olhos. Ele está acordado durante a madrugada porque Deus, segundo ele, o impediu de deitar tranquilamente. Ele disse: eu estou tão desesperado que mal consigo falar com os meus vizinhos, eu já não quero mais falar com muita gente. Ele está desesperado. De repente ele volta a pensar nos dias passados, e isso não lhe faz bem, porque ele compara o ontem e o hoje e constata: já não vivo a mesma situação. Os dias passados foram melhores. Ele tenta cantar uma canção e não consegue. O seu espírito não quer cantar. O seu espírito quer fazer perguntas. A sua alma quer indagar a sua mente sobre Deus. Ela perturba, ela faz perguntas do tipo: mas onde Deus está? Você não é tão cristão, você não é tão fiel nos dízimos e nas ofertas, você não serve tanto a Deus nos trabalhos da igreja, você não foi à África passar 22 dias. E aí o salmista, ele trata as perguntas de sua alma com perguntas retóricas que carregam respostas óbvias. Ele se levanta contra a sua própria alma e diz: o Senhor irá rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se a sua promessa, esqueceu-se Deus de ser misericordioso, em sua ira refreou sua compaixão. Ele sabe todas as respostas para essas perguntas, mas ele está levantando diante de sua alma e dizendo: não, Deus não mudou, Ele continua sendo fiel, eu continuo sendo alvo do seu amor, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele fez uma aliança comigo e não vai quebrá-la. Ele não vai mudar no que pensa ao meu respeito, embora a situação mude. O meu Deus jamais mudará, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, queridos? Diante dos desesperos, nós precisamos fazer uso das promessas de Deus. Quando a sua alma se levantar contra você para dizer que o Senhor rejeitou o seu coração, rejeitou a sua vida, se levante contra ela e diga para ela, por exemplo, as palavras de Jeremias: pode uma mãe rejeitar o filho que ela amamentou? Pode, mas ainda que ela o faça, Deus jamais rejeitará os seus filhos. Quando a sua alma se levantar contra você para lhe dizer que o amor de Deus desapareceu, abra para a sua alma o Salmo número 136.